Olá pessoal, o atual momento de pandemia que estamos vivendo não está sendo fácil para ninguém, né? Em todos os sentidos. E no ensino-aprendizado não é diferente. Assim, visando atenuar as dificuldades enfrentadas pelos alunos em algumas questões de direito processual civil e também proporcionar o debate à classe jurídica que eventualmente possa se interessar, é que foi criado esse canal, né? E nele serão debatidos temas polêmicos que forem sugeridos por aqueles que aqui se inscreverem. Portanto, inscrevam-se no canal, curtam os vídeos e façam seus comentários, inclusive sugerindo os próximos temas. Sou Edivaldo Souza, professor de Direito Processual Civil, e essa é mais uma oportunidade de ampliar nossos contatos e os debates sobre temas processuais civis. Hoje, o tema abordado será sobre as tutelas provisórias. Como sabemos, as tutelas provisórias, elas estão disciplinadas do artigo 294, na parte geral do Código de Processo Civil, do artigo 294 ao artigo 311. Elas são divididas em tutelas provisórias de evidência e tutelas provisórias de urgência. Daremos ênfase às tutelas provisórias de urgência, pois as tutelas provisórias de evidência, elas estão no artigo 311, tem algumas oportunidades ali disciplinadas pelo legislador, mas que, de certa forma, elas já existiam no nosso Código de Processo Civil ou em leis esparsas, né? Por exemplo, já havia a tutela de evidência nas possessórias, a possibilidade de liminar nas possessórias, na alienação fiduciária, decreto 911 de 1969, né? Também mandado de segurança, entre outras hipóteses. Então, as tutelas são assim divididas: tutelas provisórias de urgência e tutelas provisórias de evidência. As tutelas provisórias de urgência, por sua vez, elas podem ser tutelas de urgência de natureza cautelar ou de natureza antecipada. A tutela de natureza cautelar, ela visa a conservação de um direito, a finalidade dela é assegurar um direito, né, para que no futuro ele possa ser satisfeito. Então ela tem caráter preventivo, é assecuratório, conservador, né? Conservatório, né? Melhor dizendo. E a tutela antecipada, ela tem o caráter de satisfação de um direito, visa antecipar os efeitos daquilo que você só obteria, que o jurisdicionado só obteria ao final do processo, né? Antecipar os efeitos daquela tutela que ele obteria só ao final do processo. As tutelas, tanto as tutelas cautelares de urgência, como as tutelas antecipadas, todas medidas de urgência, elas podem ser incidentais ou antecedentes, né? As duas. As incidentais, né? Tutela antecipada já havia incidentalmente, né, desde 1994, a possibilidade, embora já existisse antes, né? E como antigamente, antes de 94, não havia previsão no CPC sobre a possibilidade de antecipação de tutela, tudo quanto era medida urgente, era vista ou pleiteada em juízo como medida cautelar, porque as cautelares era a única forma de, fora as possessórias, tal, algumas outras situações de procedimento especial, era a única forma em que o jurisdicionado encontrava para pleitear uma medida urgente, né? A antecipação daquilo que ele pretendia. Diante disso, criou-se uma confusão que tudo que é urgente seria cautelar. Então, alguém teve a ideia no passado, porque o processo serve para fazer valer
o direito material lesado ou ameaçado. Então, assim que surgia a urgência, alguém teve a ideia de pleitear através de uma cautelar, mesmo porque havia a previsão que o juiz poderia conceder várias medidas baseadas no poder geral de cautela. Por isso surgiu essa confusão entre tutela cautelar e tutela antecipada. No Código passado, a tutela cautelar era um processo cautelar autônomo. No processo civil de hoje, não. O processo civil atual, no Código de Processo Civil atual, ela é mais uma medida ali que está, como eu já disse, disciplinada como tutelas provisórias. Ambas, então, como eu disse, podem ser tanto pedidas de forma de forma antecedente, como também de forma incidental. A tutela cautelar que a gente conhecia, ela sempre era uma medida, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, no Código passado, pedida de forma antecedente, o que não ocorria com a tutela antecipada. Então, essa é a grande novidade do Código de Processo Civil, é a possibilidade de se pedir a tutela antecipada de forma antecedente. Esse é o grande celeuma que foi criado, também em virtude da possibilidade de estabilização dessa tutela antecipada antecedente, o que não ocorre na tutela cautelar. Então, vamos, só para diferenciar um pouco, então, teve essa confusão entre tutela cautelar. A tutela cautelar ela tem o caráter conservativo, assecuratório, preventivo, enquanto a tutela antecipada já é a própria satisfação, parte ou o próprio bem da vida discutido, é o próprio direito pleiteado naquela ação. E agora pode, como essa novidade, pode ser pedido de forma antecedente. Quanto às tutelas de evidência, como eu disse, já existia antes desse novo CPC, e a possibilidade de se conceder as tutelas de evidência de forma liminar, são duas só as possibilidades. Quando o proprietário está reivindicando a posse ou propriedade de um bem, de sua propriedade que está em virtude de contrato, depositado, por exemplo, em mãos de terceiro, e que se recusa a devolvê-lo. Essa é uma hipótese da liminar, que aliás já acontecia na alienação fiduciária, e também nas hipóteses em que o direito pudesse ser provado por prova documental, aquela situação pudesse ser provada por prova documental, e já houver decisão, já houver precedentes dos tribunais superiores ou súmula vinculante, assegurando ao jurisdicionado aquele direito. Então, basicamente, nessas duas possibilidades é que pode ser concedida a tutela de evidência. Então, repetindo aqui, darei ênfase às tutelas provisórias de urgência. Nos demais casos da tutela de evidência, será necessário o efetivo contraditório, ou seja, só depois da resposta do réu é que o juiz poderá conceder a tutela de evidência. Então, a tutela de urgência, tanto a cautelar quanto a tutela antecipada, elas têm algumas características comuns, tá? E eu pensei aqui para vocês falar rapidamente sobre elas, que a primeira delas é a urgência ou preventividade. A urgência e preventividade, ela é baseado, o próprio tutelas de urgência, é baseado no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, quando houver uma situação de urgência, a pessoa vai pleitear a tutela, pleitear aquela tutela, como eu já disse, pode ser de forma incidental, que é mais comum, a tutela antecipada de forma incidental, a tutela cautelar era mais comum pedida antecedentemente, mas hoje é possível das duas formas. E a pessoa demonstrando o perigo de dano,
né, ou risco ao resultado útil do processo, que nada mais é do que o que vocês conhecem como periculum in mora, né, o perigo da demora. Então, demonstrando o perigo da demora, quando for pleitear uma dessas tutelas, um dos requisitos é a demonstração do perigo de dano, o resultado útil do processo, que nada mais é do que o periculum in mora, tá? Outra característica é a sumariedade da cognição, ou seja, essas tutelas serão analisadas em cognição sumária, né? Cognição sumária, ou seja, o juiz vai analisar a probabilidade do direito, né? Que vocês conhecem aí como fumus boni iuris, né? Então, a fumaça do bom direito, a aparência do bom direito, então tem que demonstrar essa aparência do bom direito para que o juiz possa deferir a tutela de urgência pleiteada, tanto cautelar quanto a tutela antecipada. Outra característica é a revogabilidade, a possibilidade de revogação ou mutabilidade, né? Então, a tutela provisória, o caráter provisório dela, admite a revogação a qualquer momento do processo, desde que demonstrado, né, pelo réu ou nas circunstâncias dos autos que o autor não faz jus àquela tutela de forma concedida provisoriamente. E pode haver também alteração da tutela. Então, a característica é a mutabilidade, a possibilidade de mutabilidade. Outra característica é a provisoriedade ou precariedade. Ou seja, essa tutela ela pode ser revertida, né? É a reversibilidade, a possibilidade de reversibilidade. Então, junto com as duas características que eu já comentei, probabilidade do direito, né, e a urgência, também aí está o artigo 300, diz que, o parágrafo do artigo 300, diz que o juiz não concederá a tutela provisória de urgência quando ela for irreversível, quando aquela medida for irreversível. No entanto, essa previsão tem sido mitigada, tem sido suavizada, né, durante o tempo, aí, né, já desde o Código de 73, desde 1994, quando ela veio, e depois veio a alteração para falar da irreversibilidade, ela tem sido mitigada, essa reversibilidade, porque o nosso processo civil é estritamente constitucional e leva em consideração a questão da proporcionalidade, os princípios, né, da proporcionalidade e razoabilidade. Então, portanto, tem situações em que não é possível a reversão da medida propriamente dita, né, aquela medida concedida, e mesmo assim o judiciário, o juiz, Estado, tem concedido a tutela. Então tem sido deixado de lado em algumas situações, principalmente quando se debate o direito à vida, né, os direitos fundamentais, né, os direitos fundamentais que nós conhecemos bem do artigo 5º da Constituição Federal, principalmente dignidade da pessoa humana, direito à vida, né? Aí vai aplicar o princípio da proporcionalidade e o juiz vai sopesar, né, esses valores. Se o valor que está em jogo é o direito à vida, com o direito patrimonial, por exemplo, de um plano de saúde, no caso de um tratamento médico que for pleiteado, né? Então, são dois valores em jogo. O tratamento, o direito à vida da pessoa, né, tratamento de urgência indicado por profissional especializado, e o direito patrimonial, né, as verbas que serão dispensadas pelo plano de saúde para aquele tratamento. Então, o judiciário, né, o juiz Estado, tem autorizado, né, tem concedido essas tutelas provisórias, embora à primeira vista possam ser irreversíveis, né? Outra característica delas é a fungibilidade. A fungibilidade está lá no artigo 305, parágrafo único do Código de Processo Civil. Fungibilidade lá diz que se o autor pleitear uma tutela cautelar de urgência, uma tutela de urgência cautelar,
e o juiz, observando, analisando a situação, ele observar que se trata de uma tutela de urgência antecipada, assim o juiz analisará o pleito. Tá? Por quê? Porque os procedimentos das tutelas antecedentes, as tutelas antecedentes cautelar e antecipada, são totalmente diferentes. Aliás, nesse sentido, né, vocês devem se inscrever aqui no canal, porque nos próximos vídeos eu vou dividir esse assunto em quatro vídeos diferentes, né? No próximo assunto será tratado exatamente a tutela cautelar antecedente. No outro, a tutela antecipada requerida de modo antecedente e, por último, a possibilidade de estabilização da tutela. Falaremos rápido, porque são vídeos curtos, né? Para tirar as dúvidas aí que eventualmente vocês tenham, né? E a gente tem ainda, porque é um tema bem novo aí, digamos assim. Essa fungibilidade, né? Que lembrando que ela, embora o código não fale, mas essa fungibilidade deve ser olhada como como mão dupla, né? Então, se o autor pleitear, por exemplo, uma tutela provisória de urgência antecipada e o juiz analisando verificar que se trata de uma tutela de urgência cautelar, assim o juiz vai analisar. Ele vai analisar de acordo com o artigo 305 até o 310. Se ele entender que a tutela antecipada, tutela de urgência antecipada, ele vai analisar de acordo com os artigos 303 e 304, né? Se for antecedente, 304 do Código de Processo Civil, correto? Então, o legislador já observando que há essa confusão, né? Como eu disse no início, sobre tutela cautelar e tutela antecipada, né? A diferenciação, muitas vezes, tem situações em que a gente é difícil de distinguir uma da outra. Então, o legislador, atento a isso, ele fez essa previsão. Só que ele fez a previsão em relação à tutela cautelar para a tutela antecipada. O juiz receberá como tutela antecipada, se for o caso. E ele não falou que poderia ser praticado ao contrário. Mas tem entendido a melhor doutrina que essa é uma via de mão dupla. Portanto, é perfeitamente possível o juiz receber uma tutela que foi requerida de forma como se fosse antecipada, o juiz receber como sendo cautelar. Ele tem que deixar claro, obviamente, juiz no sentido amplo, juiz-tribunal, tem que deixar claro que ele o faz nesse sentido, que ele está despachando de acordo com as previsões ali adequadas ao caso, da forma que ele entendeu. E se eventualmente o autor, aquele jurisdicionado, entender que o juiz está equivocado, obviamente cabe recurso. Todas as decisões relacionadas às tutelas provisórias podem ser atacadas através do recurso agravo de instrumento. Outra característica é a responsabilidade objetiva por danos processuais, que está lá no artigo 302. Então, a responsabilidade objetiva por danos processuais depende de algumas situações. De repente, o autor pleiteou, conseguiu e executou aquela medida provisória, e essa medida provisória, ele não tem direito, chegou lá no final, a ação foi julgada improcedente, ou mesmo ele deixou o processo ser extinto sem julgamento de mérito, ele responderá por eventuais danos processuais causados à parte contrária, né? Lembrando que essa responsabilidade é expressamente prevista, que ela é uma responsabilidade objetiva. Por fim, que não está sendo tão observado assim no meio jurídico, mas uma das características de todas as tutelas provisórias é a retirada do efeito suspensivo da apelação, né? Está lá no artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 5 do Código de Processo Civil, dizendo que toda vez que for confirmada, concedida, revogada uma tutela provisória, seja inicialmente, liminarmente, como seja na própria sentença, o recurso de apelação que for interposto contra essa decisão não terá efeito suspensivo,
né? Não terá efeito suspensivo. Então, baseado nessa regra, podemos observar que, embora não seja o tema propriamente desse encontro, podemos observar que muitas situações, o recurso terá, entre os principais efeitos, apenas o efeito devolutivo, né? Então, basta que o juiz conceda, que o jurisdicionado peça, o autor peça, e o juiz conceda a tutela provisória, né? Então, nesse caso, retiraria o efeito suspensivo da apelação, ou seja, haveria a possibilidade de já iniciar, mesmo havendo recurso, a possibilidade de se iniciar a execução provisória daquele julgado. Pessoal, para o momento é isso das características principais das tutelas provisórias de urgência, né? E alguma coisa sobre a tutela de evidência também, como eu já falei. Então, a gente se encontra logo mais em outros vídeos. Então, a parte 2, como eu disse, referente à tutela cautelar antecedente, tá? Então, não se esqueçam, inscrevam-se no canal, façam comentários, né? Façam comentários, façam críticas, façam sugestões, façam as suas sugestões. Que aqui nós estaremos aprendendo sempre juntos, estaremos dando ênfase ao aprendizado de processo civil, né? E como disse Cora Coralina, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, estaremos aqui aprendendo juntos, cada vez mais, como eu sempre digo em aula, né? Estou sempre aprendendo com vocês, por isso que é instigante, é gostoso esse ofício aqui de lecionar, tá bom? Até o nosso próximo encontro, abraço.